Será que a taxa básica de juros já bateu no teto? O Banco Central não vai aumentar mais a taxa Selic? Bom, a expectativa é que na próxima reunião, no mês de junho, realmente a taxa de juros passe de 13% e fique por aí. A gente até tinha se desacostumado a esses juros exorbitantes que existem no Brasil, voltar a ter taxa de juros de um dígito, como acontece na maioria das economias desenvolvidas. Mas acontece que a inflação acumulada em 12 meses está em 11%. Então, a taxa de juros tem que ter um pouco de rendimento real, né, acima da inflação, para desestimular o consumo. Ora, quando isso acontece, a construção civil sofre, porque a maior parte das vendas de imóveis no Brasil é feita com algum tipo de financiamento, ou financiamento próprio do construtor, ou de algum banco, de alguma instituição financeira, ou até da própria pessoa física, né, que constrói para vender imóveis. Então, com a taxa de juros lá em cima, quem vai se financiar vai pagar muito mais pelo imóvel, às vezes paga 2 vezes o valor do imóvel só por causa da taxa de juros. Isso compromete o orçamento de família das pessoas. Normal, natural seria que uma prestação de um imóvel não passasse de 30% do orçamento familiar. Mas no caso do Brasil, por causa da taxa de juros, chega a 50%, a família fica sufocada, passa anos sem poder consumir nada. E quando você compra um imóvel, às vezes você tem que mobiliar, né? Você já pode ter alguma coisa, mas num novo imóvel você também precisa fazer mobiliário, comprar eletrodomésticos, enfim, você precisa assumir novas dívidas. Então, a taxa de juros mais alta, ela retrai a economia e é com isso que o Banco Central espera reduzir esse ritmo de inflação para algo como 7% durante esse ano. O que o Banco Central também, quando ele eleva a taxa de juros, o que ele faz? Ele atrai para o país um certo capital nômade que fica esperando oportunidades, né? Então, a taxa de juros mais alta aqui no Brasil do que no resto do mundo faz com que esse capital pegue dinheiro lá, custo muito baixo, e aplique aqui e ganhe essa diferença de taxa de juros. E aí há uma sobra de dólares e outras moedas estrangeiras no mercado financeiro, e a taxa do dólar ou para de subir ou até cai. E com isso barateia as importações. Tipo, por exemplo, petróleo, que é a cotação internacional. Se o dólar baixa um pouquinho aqui, os combustíveis também baixam. Então, o efeito da taxa de juros é esse. Retrai o crédito, também atrai moeda estrangeira para segurar o câmbio. Segurando o câmbio, a gente tem uma redução de preço de bens importados e também os bens que a gente exporta, né, se nivelam transformados em reais. Por exemplo, soja, óleo de soja, algodão, milho, carnes em geral. Geralmente os preços aqui têm alguma relação com o preço que a gente exporta convertido para reais. Então o câmbio é muito importante nesse processo de segurar a inflação. Combustíveis e alimentos especialmente, que tem pressionado mais a inflação. E o frete, né? Baratear o frete, que a economia brasileira, o frete, caminhão anda 1.000 quilômetros de distância, então o diesel lá em cima, o frete sobe e os preços finais dos produtos também. Não se espera que essa taxa de juros não fique por muito tempo acima de 13%, como deve chegar em junho, e já no segundo semestre ela começa a declinar e chega ao final do ano, quem sabe, já muito próximo de 10% ou abaixo de 10%, e quando a inflação cair para um ritmo de 7,5%, que é a expectativa da maioria dos analistas. Tem um fator que deve realmente jogar esse índice para baixo, que é a queda do preço da energia elétrica. A gente ficou com a energia elétrica muito cara durante muito tempo, ali naquela
bandeira vermelha, né, por causa da escassez hídrica, da crise hídrica. Mas agora as hidrelétricas que estão com seus reservatórios recuperados, a bandeira já é verde, quer dizer, não tem cobrança de tarifa adicional. Isso vai fazer com que a tarifa de energia elétrica, o custo da energia elétrica para todo mundo, caia em média 10%. Ela pesou muito na inflação e agora ela jogaria um pouco de inflação para baixo. Bom, vamos ver se isso acontece de fato. Lá fora, os bancos centrais americanos e os europeus estão começando a subir a taxa de juros também um pouquinho. Isso aí força o Banco Central, para manter essa diferença entre juros interno e externo, suficientemente atraentes para o capital estrangeiro, força o Banco Central a manter a taxa de juros aqui mais elevada, porque lá fora está subindo. Se a gente não consegue se manter a taxa de juros mais baixa aqui internamente, aquele dinheiro que se esperava para segurar o câmbio não vem. Então é isso, panorama, taxa de juros, câmbio, inflação, esse ano mais ou menos está traçado, só que isso faz com que a economia cresça pouco em 2022. Tem gente projetando crescimento só de 0,7%, eu aposto em alguma coisa como 1%.